Nosso programa hoje é para falar de direito, por isso nós vamos ter aqui a participação do Dr. Ademar Gomes, que já foi presidente da CRIMESP e hoje é o presidente do conselho dessa entidade. Boa noite, doutor. Boa noite, Walter. É um prazer recebê-lo aqui no meu escritório e falar de alguns assuntos jurídicos e principalmente alguns assuntos que abalaram São Paulo e o Brasil também. Portanto, sou todo seu nesse momento. Bem, a questão do momento é sobre a súmula vinculante. O que a gente vê que é uma atitude que podia agilizar a justiça e está emperrada ainda. Tem uma grande briga, uma grande celeuma em torno desse assunto. Como é a visão do senhor sobre isso? Olha, Walter, eu sou um homem muito com ideias avançadas. Eu sou um homem realmente de primeiro mundo. Eu muitas vezes entro em conflito com meus colegas por causa das minhas ideias. Nós não podemos conceber que em pleno século XXI, entrando no século XXI, aí nós tenhamos ainda um juiz, um juizado, uma justiça lenta, morosa, que demora qualquer decisão de 15 a 20 anos. Você há de entender o seguinte, que o juiz singular hoje em primeira instância, ele é um juiz, vamos dizer assim, apenas decorativo, porque ele toma uma decisão, ou ele absolve ou condena, ou ele julga procedente uma ação na área civil ou não, depois a parte insatisfeita recorre ao Tribunal de Justiça. Até aí demora mais 5 anos para se julgar no Tribunal de Justiça. Depois de ser julgado essa ação no Tribunal de Justiça, a parte insatisfeita também vai até o STJ. Mais 5 anos. E muitas vezes essa parte também, não satisfeita, vai ao Supremo Tribunal Federal. Então o que acontece? O que julga em primeira instância não resolve nada. Ele julgou, mas não decide. Porque quem vai decidir é o Supremo que vai decidir. Quer dizer, então eles são apenas juízes, eu vou dizer, uns atores apenas, coadjuntos. É só para cumprir a lei. E por que então essa burocracia que demora 15 anos para que o Supremo ou o STJ decide? Por que então não tem uma súmula vinculante aonde os senhores ministros vão decidir? Não, esse assunto tem que ser tratado dessa maneira, a decisão é esta. Então já vem para que hoje, em primeira instância, decida a vontade dele. E aí pare por aí. E acabar com esses recursos protelatórios. Nós temos inúmeros recursos hoje no judiciário. Hoje, você, para promover uma ação, você pensa 100 vezes, além do ônus que causa aquela pessoa que procura o judiciário, o ônus financeiro, a morosidade também da justiça. Então, eu entendo que justiça tarde não é justiça, é uma meia-justiça. É o que está acontecendo no Brasil hoje com o nosso judiciário, infelizmente. E a súmula vinculante viria resolver todo esse problema. Quer dizer, lá em cima, o STJ, o Supremo decide dessa forma, então vou decidir aqui, vou cumprir ordem lá em cima, porque uma ordem minha não é cumprida, eu decido aqui, a parte contrária vai recorrer, eles vão reformar lá atrás. Então, por que não ter no Brasil a súmula vinculante, que viria realmente agilizar o judiciário aqui no Brasil? E o senhor, que é um advogado que está sempre nos fóruns, conhece inclusive as pessoas que têm mais poder de decisão, desembargadores, qual que o senhor vê o pensamento deles hoje? Vai caminhar para isso rapidamente? Porque eu estou ouvindo isso já faz 10 anos. Vai levar mais 10 anos? Eu posso dizer que o juiz de primeira instância não concorda com isso. Todo juiz de primeira instância acha absurdo que eles vão ser dominados por uma súmula vinculante, que eles têm a opinião deles, eles querem ter o direito de opinar. Eles querem ter o direito de dar uma sentença condenando ou absolver. Ele quer expor a opinião dele. Só que não é válido, porque lá em cima vai reformar essa decisão muitas vezes, né? E eles são contra. Existe uma corrente, na verdade, do judiciário, primeira instância, que é totalmente contrário à súmula vinculante. E também a própria Ordem dos Advogados também é contra a súmula vinculante também. Eu sou a favor. Eu pessoalmente, concordo, porque com a minha experiência da advocacia, já cansei de ter vitória em primeira instância e ser derrotado lá no STJ. Quantas vezes? Ou o contrário, eu ganhar ou perder aqui embaixo e reformar a sentença. Então vamos já ter um súmula para que os nossos julgadores sigam aquela linha. Hoje a nossa justiça, na verdade, é uma roleta russa, muitas vezes. Na mesma vara tem o juiz auxiliar. O juiz, em primeira instância, tem o juiz auxiliar. Ele pensa de uma forma, o colega dele pensa de outra forma. Muitas vezes eu impetrava mandado de segurança aqui em São Paulo, onde um juiz de tal vara, ele concedia a liminar. E o auxiliar dele negava a liminar. O assunto era o mesmo. Eram 2 juízes, o titular e o auxiliar. Cada um pensava diferente do outro. Quer dizer, um concordava, o outro não concordava. E como é que se explica isso ao cliente depois?
O que ele vai dizer? Ah, então porque o outro deu dinheiro para o juiz? A pergunta é essa. O outro, meu colega conseguiu, porque eu não consegui? Ele deu dinheiro para o juiz? Então a justiça cai no descrédito. Ela fica sem crédito perante a opinião pública. Porque um juiz concede, o outro não concede. Quer dizer, vem a dúvida, por que o outro concedeu e esse não concedeu? Houve corrupção, doutor? Ele recebeu dinheiro, doutor? Qual o preço dele, doutor? Isso é muito comum no judiciário, aonde a justiça cai no descrédito. Nós devemos realmente reformular a nossa justiça para que a subvinculante seja bem-vinda. A evolução também tecnológica chegou no judiciário com essa proposta de fazer a videoconferência. E também tem causado grande polêmica. O senhor é a favor ou contra? Eu disse agora, pouco a você, que eu tenho a cabeça do primeiro mundo. Eu sou favorável à videoconferência. Hoje, muitos colegas discordam. Né? Não, mas como? O juiz tem que sentir realmente o acusado. Ele tem que olhar nos olhos do acusado. Meu Deus do céu! O advogado militante que sabe que isso não existe. Porque o juiz que interroga não é o que dá a sentença, não é aquele que faz as audiências. Um processo passa por 5, 6 juízes. Muitas vezes é um juiz que está lá provisório, né? Está lá realmente por condição de férias. Isso não é alegação que nós, advogados, podemos aceitar. Não, nós temos que ser olho no olho. O magistrado que interroga, ele nunca dá sentença, porque já foi transferido. Ou muitas vezes é o auxiliar dele que faz esse interrogatório. Vamos ser mais realistas. Por que você tem que locomover um preso de 500, 600 metros ou quilômetros? Nós tivemos há pouco tempo que a Beira-Mar saiu de Catanduvas para vir ao Rio de Janeiro fazendo para uma audiência. Lá, chegou lá, não abriu a boca. Ele ficou parado e recusou-se a responder às perguntas. Para que esse gasto? Foi fretado um jatinho só para levá-lo. Para que isso? Vamos usar o bom senso? Por que ele não ficou lá em Catanduvas, no presídio, e foi interrogado por videoconferência? Tudo que é novo, Walter, nos causa estranheza. Tudo. Eu nunca esqueço. Eu trabalho em banco, a questão de 45 anos atrás. Na época, eu usava-se caneta tinteiro. Era proibido usar esferográfica quando chegou no Brasil esferográfica. Não podia aceitar cheque com caneta esferográfica. Era proibido aceitar um depósito na esferográfica. Usava-se caneta tinteiro. Nunca esqueço disso. Na época, inclusive, fazia-se escrituras manuscrito. O escrivão, ele fazia escritura manuscrito. Quando foi datilografado, também foi surpresa para o Brasil. Não, mas ninguém quer fazer, não pode. Eu nunca esqueço, isso recentemente, em 83, mais ou menos, eu tive umas decisões minhas, reformada, porque eu fiz o mandato de segurança no computador. No computador. Aqui em São Paulo, o juiz não aceitava no computador. Era proibido. Você tinha que ser na máquina de digitar, de datilografia. Você só fazia as petições. Era proibido o computador, isso há 20 anos atrás. Não muito longe. Como hoje também é intimação, pode ser via fax, tudo para agilizar o processo. Né? Perfeito, por causa da intimação. Então, tudo que é novo nos causa estranheza. Tudo, sem exceção. Então, hoje, na verdade, nos causa estranheza quando se fala em videoconferência. Quer dizer, ninguém aceita. Por que videoconferência? Mas isso vai chegar breve aqui de São Paulo e no Brasil. Logo nós vamos estar com videoconferência. Logo o nosso judiciário vai ser modernizado. Isso em breve, vai 2 ou 3 anos. Eu nunca esqueço também, quando foi aprovada a lei aqui no Brasil, aqui em São Paulo, começou aquele dia de rodízio. Um dia um carro podia dirigir, outro não. Foi a maior polêmica em São Paulo, você lembra disso? Foi a maior briga em São Paulo, por causa do rodízio, E o cinto de segurança, então? Quantas polêmicas causou o cinto de segurança em São Paulo? Impetaram mandar segurança, não? Houve brigas de entidades, dizendo que infringia a liberdade do indivíduo, ele podia andar realmente sem cinto de segurança. Hoje é comum, quer dizer, tudo que é novo nos causa estranheza. Breve, tenho plena certeza que a população, que o judiciário irá se conscientizar de que a videoconferência é um bem necessário para o Brasil. Bem, um dos casos mais polêmicos que nós tivemos nos últimos tempos foi o caso da Eloá, lá em Santander, e o senhor acompanhou como profissional esse trabalho. Qual foi o andamento dado até agora, doutor Delman? Ali foi um caso, foi uma fatalidade, infelizmente, né? Eloá foi sequestrada pelo Lindenberg,
ficou no cativeiro durante uma semana praticamente, né? Essa menina, ela teve a infelicidade de vir a óbito, quando então houve o apartamento foi invadido por policiais, que até agora não está esclarecido essa invasão, não se sabe por que essa invasão naquele momento, está se investigando a razão dessa invasão. Depois, infelizmente, seu pai foi descoberto que estava sendo procurado pela polícia de Maceió, porque ele foi policial militar, ele era cabo da polícia militar. E em 90, 91, todo o Brasil sabe que houve uma briga, uma guerra entre policiais civis e militares em Maceió. Quando então vários policiais morreram, não só civis como militares. E ele, nessa ocasião, ele fugiu de lá, porque estava sendo ameaçado de morte, porque ele pertencia ao segurança de um delegado de polícia, chamado um governador, que foi morto. E ele fugiu para não ser morto, ele veio para São Paulo, iniciou vida nova aqui em Santo André. Eu tenho uma imagem desse homem como um homem trabalhador, que um homem que vive 17 anos em Santo André, nunca teve uma passagem pela polícia, nunca foi a sua imagem negativa em canto nenhum. É um homem realmente de caráter, um homem de bem, vivia em sociedade. Quer dizer, nesse dia, assim que foi descoberto, ele teve que se afastar, está foragido até hoje. Estamos trabalhando nos processos dele para que ele possa voltar breve ao convívio da sua família e voltar a revogar essas prisões. Foi uma situação da Eloá que chocou todo o Brasil, até no exterior. Porque uma pessoa ficar refém durante 100 horas é muito difícil, né? É um caso muito polêmico até hoje para a polícia de São Paulo, a polícia do Brasil, até a SWAT, inclusive, dos Estados Unidos, veio questionar, então, por que essa demora de 100 horas, que é inexplicável até hoje, né? Mas, infelizmente, ela entrou em óbito e o pai dela encontra-se foragido com tudo isso, né? Caiu o raio no mesmo lugar 2 vezes. Muito bem, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, então eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem aos advogados e aos nossos telespectadores. Hoje o Brasil está numa crise tremenda. E temos um problema, nossos irmãos também em Santa Catarina, com esse alagamento, essas enchentes, inúmeras pessoas morreram em Santa Catarina. Quer dizer, isso realmente choca nós brasileiros. Mas, porém, essa semana, eu vinha vindo da minha casa, ao chegar no farol, o meu motorista parou, então um senhor que não tem as pernas aleijadas, que pede esmola toda semana, olhou para mim e disse: o senhor está aborrecido, doutor? O que aconteceu com o senhor? Porque eu passo todo dia, dou a mão para ele. Estou com esse problema. Doutor, não tem problema não. Deus é nosso amigo. Não esqueça, ele deu a idade para o senhor está vivo até hoje, para o senhor enfrentar os problemas. E muitas pessoas que não chegaram a viver 2, 3 anos, 5 anos, morreram há muito tempo atrás, que não chegaram a viver a nossa idade, viver o que nós vivemos. Quer dizer, bora para frente. Vamos erguer a cabeça, doutor. O senhor tem saúde. Vamos enfrentar os problemas da vida. Tudo é passageiro nesta vida. Portanto, eu deixo a mensagem a vocês aqui. Vocês que têm dificuldades, tudo é passageiro na vida. Muito bem, e você que está em casa também fique aí, que o nosso comercial é bem passageiro, a gente já volta já.